Olá galera, para aqueles que já assistiram às aulas, já me conhecem, sou o professor Domingos. Aqueles que ainda não tiveram acesso às aulas deste ano, ou que não estudavam ano passado no Exíquia. Então, aula passada a gente trabalhou sobre função cosseno, e isso foi na quinta-feira, na aula de quinta. E na aula de sexta, por ser aula ao vivo, foi com a professora Joane, ela fez um levantamento, uma revisão dos dois tipos de função, da função seno e função cosseno. Ela trabalhou, né, em algumas atividades a diferença, basicamente uma revisão dos conteúdos que tinham sido aplicados nas duas aulas anteriores. Por se tratar da aula ao vivo, que é necessário fazer um apanhado do conteúdo que foi ministrado, e ela passou essa questão por meio de atividade desses dois conteúdos. E a gente vai dar continuidade nessa questão das funções trigonométricas, que é o capítulo 2 do nosso livro didático. E nesta aula especificamente a gente vai trabalhar a função tangente, porque a gente viu lá que é seno, cosseno e tangente. A gente já trabalhou função seno, função cosseno, e nesta aula abrange especificamente função tangente. Só que antes de ir diretamente para a questão da função tangente, a gente vai fazer um apanhado, relembrar o que a gente viu no primeiro capítulo, no capítulo 1, sobre tangente. O que é a tangente? Então, eu desenhei aqui o ciclo trigonométrico. Vocês vão encontrar em alguns vídeos ou em um outro livro, se pesquisar. Pode aparecer também círculo trigonométrico, não faz diferença, se trata da mesma situação, é trigonometria. Aí, como é falando, se desenhei, a gente viu que esse eixo, aqui no ciclo trigonométrico, esse eixo que vem na horizontal é o eixo das abscissas, esse eixo na vertical, eixo das ordenadas. Só que se tratando de trigonometria, a gente chama esse aqui eixo dos senos. Vou até colocar. E eixo dos cossenos. Então, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Quando se refere a seno, é toda medida relacionada ao que está aqui, nesse eixo aqui, ó, aqui dentro do ciclo. Veja, que está dentro. Qualquer medida que eu tenho aqui, qualquer arco aqui no raio, esse raio é igual a 1, qualquer arco que eu tenha na circunferência, essa distância aqui da origem até a extremidade aqui da circunferência, que é o raio, isso aqui é sempre igual a 1. E o que acontece? Toda medida, todo arco que eu tenho aqui, que é relacionado a esse eixo aqui, então eu estou falando de cosseno. Qualquer medida que eu tenho com relação a esse eixo das abscissas, eu vou ter medidas relacionadas a cosseno. Então, essa é só para relembrar um pouco. Agora, onde é que entra a tangente nesta situação? A tangente, ela é um novo eixo. Ou seja, como eu já tenho o eixo dos senos, eixo dos cossenos, a tangente ela é que origina um novo eixo. Esse novo eixo, ele vai ficar bem aqui, ó, nessa extremidade, ele tem que passar aqui, nesse limite aqui, nesse ponto. Isso, desse lado, à direita aqui do eixo dos senos, ele não pode estar desse lado, tem que ser aqui, desse lado da direita. Aí, qual é a característica desse eixo da tangente? É que esse eixo, ele vai passar, com relação ao eixo dos cossenos, ele passa de forma perpendicular, que nem ele passa aqui, olha, formando um ângulo de 90. E ele, obrigatoriamente, ele vai ser paralelo ao eixo dos senos. Então, é basicamente
pouco, saiu só um pouco torto, mas é esse aqui, olha. Então esse eixo novo aqui, eu vou chamar ele de eixo da tangente. Sempre que eu fizer, veja, esse eixo, o eixo das tangentes. Também você bota logo assim, eixo das tangentes. Por quê? As características dele, ó. Ele é paralelo ao eixo dos senos e ele é perpendicular ao eixo dos cossenos. Então, e ele obrigatoriamente vai passar por esse ponto aqui, ó, que é o limite aqui, olha. Daqui para cá, ele tem que passar em cima desse limite aqui. Aí qual é a diferença que eu tenho desse eixo, eixo das tangentes? Ele vai passar. Agora, se eu tenho um arco, que sai aqui desse ponto, chamar de ponto A, e esse arco vem até um ponto P. Tirando aqui da origem, pronto. Eu tenho esse arco aqui, ó. Vou chamar ele de alfa. Eu tenho esse arco AP. Veja aqui, ó. Aí, como que eu vou obter a tangente desse arco? É um prolongamento dessa reta que liga aqui o arco. Aqui, ó, que ele vai passar. Eu espero aqui. Vai passar reto aqui, ó. Então, é esse prolongamento aqui, ó. Então, o arco continua aqui, ó. Arco AP. Mas a situação que se quer obter é essa situação, que ele sai daqui e ele vem para cá. Então, esse ponto T, então, é a tangente desse arco. Então, qual é a tangente que eu vou ter? É o ponto T, ou seja, é o ponto em que essa reta aqui, que sai marcando pelo ponto P, ela intercepta o eixo das tangentes. Então, isso aqui é a tangente desse arco alfa. Então, quando eu falo de tangente, é justamente essa questão. Agora, eu vou ter situações que essa tangente ela pode ser positiva e pode ser negativa, dependendo do quadrante. A gente sabe que é primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vou até marcar nesse outro lado aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Lembre-se, o quadrante começa sempre aqui, ó, da origem, em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, essa questão dos quadrantes. Se eu tenho um ponto, se eu tenho o eixo das tangentes aqui, lembra assim, eu tenho que passar exatamente aqui. Se eu tenho qualquer arco aqui, nessa circunferência total, vamos supor, se eu tenho um arco aqui, daqui para cá, então eu vou ter, então esse ponto aqui é a tangente. Veja, como ela está daqui para cima, isso aqui vai ser positivo. Ou seja, a tangente no primeiro quadrante ela é positiva. Se eu tenho um arco bem aqui nesse quadrante,
quando eu faço essa ligação para cá, ah, professor, mas para cá não tem o eixo das tangentes. O eixo é aqui, olha, essa ligação ela vai passar aqui reto, de forma reta. Onde que ela veio? Está aqui, olha. Esse aqui é o ponto da tangente. Ou seja, sempre vai para ele. Faz uma ligação passando pela origem e ele passa de forma reta. Então, onde ele bater neste das tangentes, ele marca a tangente. Neste caso aqui, olha, está do eixo dos cossenos para baixo. Então, é valor negativo. Então, aqui é positivo, primeiro quadrante. Aqui no segundo quadrante é valor negativo. No terceiro quadrante, se eu tenho um ponto aqui, quando eu faço esta ligação passando pela origem, de forma reta, eu vou ter lá a tangente. Então, o terceiro quadrante está aqui, ó, o valor está aqui desse eixo para cima, é valor positivo. Então, nesse terceiro quadrante, eu tenho valores positivos da tangente. E no quarto quadrante, em qualquer lugar que eu tenha um ponto aqui, saindo da origem, passando pelo ponto, até interceptar o eixo das tangentes. Eu vou ter ele bem aqui. Então, está desse ponto para baixo, são valores negativos. Então, no quarto quadrante, eu também trabalho com, eu vou possuir valores negativos para a tangente. Então, eu queria essa uma básica da revisão do que é tangente. Agora a gente vai passar exatamente para a função tangente. Então, agora falando mais especificamente da função tangente. Eu esqueci de colocar logo no primeiro enunciado, na primeira parte, especificamente sobre tangente, esqueci de colocar qual é o cálculo da tangente, como é que se obtém o valor da tangente. A tangente de um determinado ângulo, de um arco, a tangente, essa é a fórmula, é igual tangente de alfa, esquisito falando aqui. Ela é igual ao seno desse arco, que é do ângulo, dividido pelo cosseno. Então, esta é a fórmula que eu calculo. O valor de uma tangente. Se eu quero saber o valor da tangente, é só eu dividir o valor do seno pelo cosseno. Porque vamos supor a seguinte situação, olha. Se eu tenho um ângulo aqui, só um exemplo, para a gente ver. Se eu tenho um arco bem grande, aí vem aqui, eu vou ter esse ângulo alfa. Pegando esta situação, para esse valor aqui, eu tenho seno e tenho cosseno. Quem é o seno? Aqui, ó, esse valor daqui, e o cosseno este outro valor aqui. Então, dependendo do ângulo, eu vou ter essa medida em radiano. Se eu tenho a medida em radiano, tanto para seno, que é esse trecho aqui, como eu tenho essa medida em cosseno, que é esse outro trecho aqui, então quem é a tangente? A tangente aqui na sequência, eixo das tangentes, vai ser esse aqui, olha. Então, como que eu obtenho o valor da tangente? Eu vou dividir o seno, o valor de seno, que é em radiano aqui, pelo cosseno, que é também esse mesmo aqui em radiano. Então, dessa forma, eu obtenho o valor da tangente, dividindo o seno pelo cosseno.
É só esta situação. Outra situação importante que é bom a gente saber. Existem dois locais neste círculo trigonométrico, dois valores que eu não vou ter essa questão do valor da tangente. Por quê? Olha a situação, olha. Eu tenho bem aqui, olha, π sobre 2. Esqueci até de cortar isso aqui. E eu tenho 3π sobre 2. Quem são esses valores? Isso aqui, olha. π sobre 2. E esse. π sobre 2. Veja que bem aqui onde eu tenho os valores, olha, que aqui eu tenho o valor de x, que é dependendo de onde está localizado este arco, aqui no círculo trigonométrico, que eu tenho valores aqui do 0 até 2π, que é o círculo completo. Mas eu tenho esses dois valores, olha, aqui e aqui, que não existe um valor da tangente. Por que que não existe? Veja só. Se eu partir da origem, que é aqui, para esse ponto que está o arco vai ser esse aqui, olha. Essa volta de 90 aqui, olha. Se eu partir daqui, eu vou seguir na sequência aqui todo o tempo, olha. Passando aqui, pelo π sobre 2, e ele vai ser infinito. Veja que ele nunca vai tocar no eixo da tangente. Por isso que não existe este valor. Justamente essa questão, olha. Porque ele vai ser sempre paralelo com esse eixo das tangentes. Então, eu nunca vou ter o valor da tangente específico para cá e nem para cá. Nesse caso aqui, ele vem para cá, porque vem da origem passando pelo ponto. Aqui também vai ser infinito, valor negativo. Então, eu nunca vou obter esse valor. Como que eu posso provar isso? Se é dividindo o valor do seno pelo cosseno, eu tenho, olha. Só para mostrar aqui, olha. Aqui eu tenho, vamos calcular a tangente. Nesse caso aqui, olha. Tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Veja. A tangente vai ser o seno é igual ao seno de... Vou colocar aqui só para não perder tempo. Seno de π sobre 2. E aqui também o cosseno de π sobre 2. Só para adiantar. Que nós estamos falando aqui, olha. Agora, quem é o seno de π sobre 2? O seno é este valor aqui. Então, daqui até aqui vale quanto? Vale 1. Vou colocar mais embaixo. Olha, seno de π sobre 2. Se o seno, este valor aqui, olha, se o ponto está bem aqui, então vai ser aqui da origem até o ponto. Então esse raio completo é igual a 1. Então o seno de π sobre 2 é igual a 1. Agora, o cosseno desse mesmo valor, veja, o cosseno é com relação a esse eixo aqui das abscissas, eixo dos cossenos. Então, onde é que ele vem bater? Vem bater no 0. Então o cosseno é igual a 0. Então, esse valor da tangente de π sobre 2 é uma divisão de 1 dividido por 0. E é uma divisão que não existe. Por isso que o valor é esse que não existe. Ou seja, eu não vou ter um valor. Quando eu tenho a divisão de qualquer número por 0, não existe valor. Então, por isso que ele não existe. Justamente essa questão que eu já expliquei. Se eu colocar aqui, aí dá a mesma situação. O seno de 3π sobre 2 também é igual a 1.
que é esse espaço daqui até aqui, em relação a esse eixo, ó, vem daqui até aqui, é 1. Agora, com relação ao cosseno, vai para o 0, ó, em relação a esse eixo aqui, olha. Então, vai ser uma divisão também de 1 dividido por 0, que também é um valor que não existe. Então, por quê? Porque justamente eles vão correr sempre paralelos. Eu não vou ter, eu nunca vou conseguir. Por isso que aparece aqui, olha. Não existe e não existe. É justamente esse e esse valor. Aí eu não vou conseguir ter valores para nesses dois momentos. Por isso que quando a gente vai colocar aqui, olha, eu tenho já essa linha aqui, olha. O que quer dizer essa linha? Que quando eu estiver fazendo o gráfico, eu não posso cortar ela. Ou seja, a linha do gráfico, quando eu estiver construindo o gráfico, não vai poder ultrapassar por cima desta linhazinha tracejada aqui, olha. Aqui e aqui, que é justamente nos mesmos valores, olha. Π sobre 2, tá aqui, olha. Eu tenho essa linha. E o outro valor é 3π sobre 2. Aqui, ó, eu tenho a linha. Ou seja, quando eu for fazer esse gráfico, a linha do gráfico ela não pode passar por cima dessa parte tracejada. Isso aqui é um limite que eu não posso ultrapassar ele. Por isso que aparece essa questão. Então vai ficar só mais claro para entender essa situação. Primeiro, porque essa divisão, e quando eu divido o valor 1 por 0 não existe, e a outra demonstrando mesmo é que a gente vê, porque quando eu sair daqui, porque em qualquer outro ponto, embora fosse bem aqui, olha, muito perto do zero, em qualquer outro ponto, embora ele passasse aqui muito perto do zero, tanto para um lado quanto pelo outro, uma hora ele ia bater nessa linha da tangente. Mas, como é exatamente em cima desse valor, π sobre 2 e 3π sobre 2, justamente eles vão correr paralelamente, ou seja, nunca vai chegar a um ponto deles dois se encontrarem. Por isso que existe este valor de não existe e não existe nessas duas situações. Que a gente pode fazer por cálculo, que vai encontrar esse valor, e a gente percebe também na demonstração por meio do círculo trigonométrico. Então é só para deixar clara essa situação. Agora vamos partir para a questão de calcular como que é o cálculo do gráfico. Retomando aqui a situação que a gente está. Eu só apaguei aqui a questão dos cálculos referente a esses dois valores para facilitar aqui o começo. Porque isso aqui são valores que a gente tem já calculados, olha. Mas qualquer um a gente pode testar nesse mesmo formato, olha. Dividindo o valor do seno pelo cosseno. Qualquer um desses valores eu vou encontrar esse resultado aqui, ó. Então, quando eu tenho o valor da função, a função de x é igual à função da tangente. Ou seja, a tangente de x. Quando eu calculo, é isso aqui, olha. Quando eu falo de função, eu vou ter f de x igual a tangente de x. Nessa questão da função, é a mesma lá do seno e cosseno, porque quem é a função seno? F de x é igual ao seno de x, a função cosseno é f de x igual a cosseno de x, tangente também é essa questão, olha, f de x é igual a tangente de x. Isso que tem os valores aqui, olha, o valor para x e o valor da tangente de x, ou seja, o f de x. Você até coloca aqui, isso aqui quer dizer a mesma coisa de f de x ou y. Alguns livros, autores vão trazer, ou até os vídeos mesmo que assiste, pode trazer f de x ou y, que é a mesma situação, é o mesmo valor. Bom, passando para cá, para a construção do gráfico. O que acontece? Eu já tenho valores estipulados, ou seja, quando x é zero, a tangente também é zero, o valor da tangente é zero. Então aqui, olha, x
é zero, o valor dessa tangente também vai ser zero. Então aqui, ó, com relação à tangente, eu vou ter zero. Quando eu tenho π sobre 4, ele me diz que o valor da tangente de x é 1. Veja que eu tenho valores 1 e menos 1. Certo que o valor da tangente ele não fica limitado a 1 e menos 1. Dependendo do valor, ele pode estar muito além de 1, o valor positivo, e pode também muito além de menos 1 com valores negativos. Ele pode estar muito em cima ou muito embaixo, dependendo do valor. Quanto mais estiver aqui perto o ponto, esse valor vai dar muito maior. Porque aqui, olha, quando o eixo passa, esse eixo das tangentes aqui, nunca consigo passar assim. Quando ele passa aqui, olha, vamos supor, se tem um ângulozinho bem aqui, um ponto, ele vai passar aqui, ele vai dar um valor, onde ele vai encontrar esse eixo das tangentes vai ser muito longe, ou seja, valor muito acima de 1. Muito além mesmo, coisa tendendo ao infinito. Por isso que eu tenho... Aqui não, porque a gente, esses valores que são calculados aqui, estão limitados a 1 e menos 1. Mas o que a gente quer? É só observar o modelo do gráfico, a base mesmo do gráfico, aqui nessa linha do valor da tangente. Então, só retomando. Quando eu tenho π sobre 4, qual é o valor da tangente? 1. Então, eu vou pegar aqui. Valor racional, π sobre 4. Veja, quando eu tenho π sobre 2, olha aqui, olha, ele não existe. Eu vou marcar ele aqui? Não, eu não posso marcar, porque eu não posso marcar nessa linha aqui, porque esse espaço quer me dizer que o gráfico ele não corta essa linha. Por isso, se o valor não existe, ele não corta a linha. Então, passando. 3π sobre 4. 3π sobre 4, eu tenho o valor da tangente de x é menos 1. Aqui, olha. Menos 1. 3π sobre 4. Agora eu tenho o valor de π. É 0. Então, π igual tangente de x é igual a 0. Tangente, o valor da tangente. Eu tenho 5π sobre 4. 5π sobre 4, ele me diz que é igual a 1. O valor da tangente é igual a 1. Então vai ser essa mesma sequência aqui, olha. Agora, 3π sobre 2. Veja, olha. Eu tenho novamente a situação que a linha do gráfico não pode cortar aqui. Então é um valor que não existe. 7π sobre 4. Eu tenho o valor igual a... Ele é menos 1, que eu esqueci de colocar. 7π sobre 4. Agora é menos 1. Então, vou pegar aqui a mesma linha do menos 1 da sequência. E com relação a 2π, ele diz que é 0. Então vai ser neste local. Pronto. Eu encontrei. Eu tenho aqui. Tem esses 3 e tenho aqui. Agora, ficou uma situação assim meio bagunçada. Por que isso acontece? Porque tem esse local aqui que a linha não pode cortar. Então, mas eu sei se vem para cá ou para cá, para qualquer lado. Veja. Agora o que eu tenho que saber é o seguinte. Quando eu tenho um valor aqui muito perto, vou até repetir eles aqui, olha. π sobre 2. Que é esse. E tenho 3π sobre 2. Que são valores que não existe o valor da tangente para esses dois valores. Eu não tenho o valor da tangente.
eu vou ter o seguinte, mas eu vou ter números aqui bem próximo deles, olha. Vamos supor, se eu tenho um ponto bem aqui, muito próximo de 1, porque aqui, olha, que é esse valor daqui para cá, porque aqui é 1, só que aqui tá, vai todo tempo descendo, olha. Então esse valor vai diminuindo, então é muito próximo de 1, e eu tenho também esse espaço daqui para cá, ó, que é muito próximo de 0 aqui, olha. Que é esse espaço aqui, olha. Ou seja, isso aqui tudo é muito próximo de 1 e isso aqui tudo é muito próximo de 0. Então eu vou ter a divisão dessa tangente, olha. Eu vou dizer que essa tangente vai ser igual ao valor do seno. Então quem é o seno aqui? Vamos dizer que é 0,99. 999 dividido por um outro valor aqui muito próximo de 0. 0,001. Aqui, olha. Esse valor aqui está muito próximo de 1, porque ele está aqui, olha, 0,99, mas não chegou a 1, porque aqui é 1 e aqui já está descendo o valor. E esse outro valor, que é o valor do cosseno, ele está muito próximo de 0 aqui, olha. 0,01. Então, fazendo essa divisão, essa tangente, ela vai ser, ó, quando eu jogo essas vírgulas, eu vou ficar 9, que eu posso, o mesmo tanto de casa decimal que eu adianto aqui, eu posso adiantar aqui, isso tudo vai ser dividido por 1, então essa tangente de x vai ser igual a 999. E quanto mais próximo eu for chegando aqui de 1, aqui vai se aproximando ainda mais de 0, eu vou ter números maiores. Por isso que eu digo, esse valor da tangente não está limitado só a 1 e menos 1. Ele vai muito além disso. Então, esse valor ele vai todo tempo aumentando. Só que ele nunca chega exatamente nesse ponto. E aqui também, ele vai todo tempo se aproximando para 0, mas também nunca chega a encostar no 0. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui sai dessa região e ele vai encostando aqui, olha. Só que ele nunca toca exatamente nesse valor de π sobre 2, porque ele não existe. É uma sequência aqui que vai ser infinita todo o tempo, só que ele nunca vai tocar exatamente nessa linha. Vai todo tempo se aproximando com valores muito para cima. Então, eu já tenho noção que, olha, agora, quando é para cá, eu vou ter só aqui esses valores, eu vou ter os mesmos valores. Só que aí eles vão ser negativos, olha. Eu vou só aproveitar o mesmo cálculo para colocar os valores, olha. Eu vou ter nessa situação aqui esse valor aqui, ó, porque aqui é negativo, olha, da linha para baixo é negativo. Eu chamo para trás, da linha para cima eu chamo para frente, aqui para trás. Da linha para baixo é valor negativo, então eu vou ter aqui, ó, menos, muito próximo de menos 1, mas aqui está na mesma situação, olha, perto do 0. Então o 0 fica normalzinho, olha, porque é como se ele corresse aqui, olha, na mesma linhagem aqui, olha. Então eu vou ter esse valor aqui muito perto de menos 1 e esse mesmo valor aqui muito perto de 0. Então esse valor vai ser negativo. Menos 9, e aqui também vai ser negativo. Então, eu vou ter uma situação aqui, olha, porque eu já tenho, bem aqui, olha, eu tenho esse e esse. Então eu posso dizer o que, olha, que esse valor aqui, ele vem, e ele
vai se aproximar disso aqui, olha. Também tendendo ao infinito, só que negativamente. E esse aqui, essa mesma parte aqui, olha. Ele vai passar aqui e vai tirar. Aqui vai ser do mesmo jeito, olha. Eu vou ter, passando o gráfico por aqui, ele vem aqui para mais infinito, menos infinito. E aqui também ele vai passar na mesma sequência. Então, a situação do gráfico é basicamente essa, olha. Esse aqui, ele vai pegar o mesmo sistema aqui, ó, vai chegar no... Então vai ser sempre assim, olha, separados, mas sempre nesse intervalo. Ou seja, ele tem um período. Que esse período aqui vale o que, olha? De 0 a 1π. Então esse período aqui, que sempre vai acontecer isso, é igual a π. Toda vez, aqui olha, de π a 2π, também é o período de 1π. Ou seja, é a cada meia volta, pronto, eu saio daqui, venho para cá. Quando eu dou essa meia volta no círculo, acontece. Quando eu dou mais meia volta, acontece de novo. Ou seja, é a cada o valor de π. Vai acontecer essa questão dele não passar, porque ele vai sempre chegar aqui e aqui. Por isso que toda vez, a cada π, eu vou ter esse sistema. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. A questão do valor da tangente, como é que calcula e a noção do gráfico. Próxima aula vai dar continuidade ao conteúdo do livro. E nessa aula é praticamente isso. Espero que eu possa ter ajudado a entender essa questão da função tangente.